pessoal, e aí, tudo bem? Paramos no episódio das libras esterlinas, capítulo 106. Falei para vocês que é um capítulo muito interessante para quem gosta de acusar a Capitu. Vou ler um trecho para vocês. Nos tempos de harmonia conjugal, interessante o Bentinho escrever isso, né? Nos tempos de harmonia conjugal. É porque a maior parte do tempo ele sentia ciúmes. Ele chega a confessar várias vezes em trechos do livro. Sentia ciúmes de tudo e de todos. Do vizinho, de alguém que havia dançar. Mas também Capitu gostava de aparecer. Mas isso não quer dizer que Capitu gostasse de aparecer. Capitu tinha presença. De quaisquer formas que a gente fizermos, quaisquer tipos de leitura, nós vamos chegar à conclusão de que Capitu era uma mulher que marcava presença. Onde ela estivesse, ela sempre conseguia participar dos assuntos. Como eu disse nas aulas anteriores, na escola ela não aprendeu só aquilo que era para as meninas aprenderem. Ela procurou aprender sozinha aquilo que a escola não ensinou. Ela procurou saber de assuntos que eram destinados só aos homens daquela época. Então a Capitu, independente se o Bentinho achava que ela gostasse de aparecer ou não, Capitu aparecia de qualquer forma, porque ela era de fato uma mulher bonita, inteligente, interessante. Mas enfim, nos tempos de harmonia conjugal, no início do casamento, lendo o livro a gente vê que foram 2 anos assim de lua de mel. Santiago narra um episódio que o fez admirar ainda mais sua mulher. Admirar? Notando que Capitu olhava o mar com semblante pensativo, perguntou o que havia com ela. A esposa revelou que tinha uma surpresa. Poupou algum dinheiro das despesas de casa e trocou por 10 libras esterlinas. Admirado, questiona como fez a troca. Quem foi o corretor? O seu amigo Escobar. Como é que ele não me disse nada? Foi hoje mesmo. Ele esteve cá? Pouco antes de você chegar. Eu não lhe disse para que você não desconfiasse. Como assim? Agora pensa. Agora você assim, meio assim, de advogado do diabo aqui da Capitu. Por que o Escobar foi à casa de Bentinho, seu grande amigo, num horário em que Bentinho provavelmente não estivesse, mas também pode ser que eu é que estou colocando isso aqui, às esse era até um horário que Bentinho tinha que estar em casa e não estava. Mas por que o Escobar não disse a Bentinho esse negócio que ele estava ajudando Capitu a fazer, que é troca de moeda? Eu fui pesquisar. No século XIX, as libras esterlinas era a moeda mais valiosa do mercado internacional. É a moeda do Reino Unido. O Reino Unido, a Inglaterra, que teve o primeiro banco do mundo. Então, até hoje, o valor das libras esterlinas diante da moeda brasileira, ele é bem mais alta. Estive olhando agora há pouco, R$6 e alguns centavos. Então, assim, uma mulher do século XIX, meados do século XIX, que se interessa em fazer economias com a moeda estrangeira. Então, é um capítulo que desperta curiosidade a nós. Curiosidade de saber que Capitu era essa, que tipo de mulher era essa, tão à frente de seu tempo. E será que era uma mulher tão dissimulada assim? Será que de fato era adúltera? Será que ela recebia o melhor amigo do marido em casas escondidas? Mas aqui também ela revela, ela poderia não ter contado, né? Bentinho nem desconfiava de longe o que estava acontecendo. Ele simplesmente percebeu na Capitu este dia aqueles olhos de cigana, oblíqua e dissimulada, aqueles olhos de ressaca, já que eles moravam de frente para o mar, e Capitu olhava fixamente para o mar. Bentinho teve a curiosidade de perguntar em que ela estava pensando. E Capitu revelou naturalmente em que ela estava pensando, na parte financeira, nas suas economias. Quando eu leio este capítulo, me remete a uma outra leitura, que eu gostaria muito que você, leitor, que você, meu aluno, meu ex-aluno, aqueles que estão me acompanhando, assistindo as minhas aulas,
Nós nos tornamos verdadeiros leitores quando a cada obra, a cada capítulo, a cada nova página, a cada novo episódio, aquilo vai me remetendo a uma outra história, a outros episódios, a outros escritores. Vou falar para vocês aqui agora de uma escritora que eu admiro muito, que eu sou realmente muito fã, que é Clarice Lispector, que eu já li vários textos, romances, né? A Hora da Estrela, com a personagem muito interessante que é a Macabeia, Uma Aprendizagem ou O Livro dos Prazeres, que eu encontro a Lorelei e Ulisses, um casal interessantíssimo para quem gosta de história de amor, mas que não seja mamão com açúcar, né? Aqui, que a gente pensa que vai ter uma história de amor entre Capitu e Bentinho, e a história não é bem assim. Quando eu leio Uma Aprendizagem ou O Livro dos Prazeres de Clarice Lispector, eu também percebo que relacionamento a dois, que relacionamento amoroso é algo bem mais complexo. Mas aqui, neste capítulo, vendo Bentinho narrar, Capitu olhando para o mar, eu me lembro de um texto da Clarice Lispector, um conto que se chama O Mar. Quando ela compara a profundidade do mar, os mistérios que existem no fundo do mar, que hoje no século XXI, depois de Clarice Lispector, muitos cientistas ainda estudam o fundo do mar e ainda descobrem coisas novas do fundo do mar. Clarice compara as profundezas oceânicas com as profundezas da alma feminina. Então aqui, olhando Bentinho olhar Capitu, aí eu me lembro de Clarice Lispector comparando a profundidade de uma alma feminina, o que se passa no interior de uma mulher, como é complexo, e comparando com as profundezas do mar. Deixa eu voltar para o Bentinho, para Capitu, senão eu confundo vocês. Eu sei disso. Um próximo capítulo me chama muita atenção. Novamente é um capítulo que vai contra a Capitu. É o capítulo 113. No capítulo 113, eu vou ter embargos de terceiros. Professor, o que é embargos de terceiros? Embargos de terceiros é alguma expressão literária? Eu vou decifrar a partir de qual metáfora, professora? Bom, embargos de terceiro é uma expressão da norma jurídica. Embargos de terceiros é um instrumento pelo qual a pessoa que não é parte de um processo, mas mesmo assim tem algum bem bloqueado por ordem judicial equivocada, pode utilizar para fazer cessar aquela constrição indevida. Quer dizer, teve algum bem bloqueado, ela não tinha nada a ver com a lide, ela não tinha nada a ver com aquele processo e ela teve algum bem bloqueado. É por isso que a gente chama terceiro. Eu tenho, geralmente, o acusante, o acusado, o réu e a vítima. Geralmente, numa lide, eu tenho as partes, né? Parte 1, parte 2. Aí entra um terceiro na história. É quando eu chamo de embargos de terceiro. Então, isso aqui está previsto no Código de Processo Civil, no capítulo 7 do título 3, nos artigos de 674 a 680. É quando eu estudo sobre o que é embargos de terceiros. É quando há uma lide, então, entre duas pessoas e, de repente, por algum engano judicial, houve o bloqueio de uma poupança, um salário, um bem, e a pessoa vai ter que entrar na lide, porque agora ela faz parte dessa lide por engano. Professora, o que isso tem a ver? O que aconteceu no capítulo 113 para Machado de Assis, sendo ele Bentinho, escritor do livro agora, ele colocar o título nesse capítulo de embargo de terceiros? É o seguinte, eu já disse para vocês que Machado de Assis gostava muito de ir ao teatro. E às vezes ele ia ao teatro até sozinho. Capitu não ia sozinha não, mas Bentinho ia sozinho. E este dia, Capitu reclamou que estaria com dor de cabeça, dor no estômago, não estava se sentindo bem, estava indisposta, e que Bentinho podia ir sozinho, não tinha problema não, ela iria ficar bem. Bentinho chega, então, de volta do teatro, e quando ele chega, logo chega junto com ele Escobar, para uma visita, o que era normal, um casal visitar o outro, um amigo visitar o outro. Escobar chega em casa e pergunta por Capitu. Bentinho diz que Capitu estava no quarto, não estava se sentindo bem, por isso ele até tinha ido ao teatro sozinho.
e diz que se Escobar quiser pode ir vê-la. Escobar volta do quarto e diz: mas Capitu está ótima, nem parece que estava mal há instantes atrás. Mais uma vez a gente fica um pouquinho desconfiado de Capitu e Escobar, né? Mas é só para desconfiar, como eu disse, há pistas positivas, né, e negativas neste texto. E aí a gente termina mais esta videoaula.